Então, vamos lá, né? Eu acho que não precisa dizer que está todo mundo em pânico, né? Boa noite, acho que assim, está todo mundo bastante perdido. Falando sobre essa grande conjunção, eu coloquei um post no Facebook que eu acho que a maioria de vocês soube, bastante gente foi e tal, né? Então, eu quero explicar um pouco, né? Porque a gente está falando que 2020 é o ano VUCA, né? Vocês sabem o que é VUCA? Quem aqui sabe o que é VUCA? A Maristela eu sei que sabe, a Lígia sabe, mas o resto eu não sei. Tem alguém que sabe? Se tiver, liga o microfone e fala, eu sei. Tem no chat alguém que falou que sabe. Vamos ver. Não. Então, VUCA é uma sigla que apareceu na guerra do Iraque, naquela guerra do George Bush pai, tá? Por quê? Porque até então, vocês sabem que militar é todo certinho, tem 500 mil procedimentos e tal. Então, como era a guerra até aquele ponto que foi nos anos 90, né? Então, tinha o exército A com o uniforme do jeito X, o exército B com o uniforme do jeito Y. Se tentava brigar só entre militares, não envolver os civis, claro que isso não acontecia, mas tinha uma coisa nesse sentido, e, na verdade, quem fosse para a guerra sabia quem tinha que atacar, por quê e onde. Tá? E quando os americanos foram para o Iraque, eles se depararam com nenhum exército, com um monte de meninos de 11 anos brigando igual, né? E você olhava uma pessoa, você não sabia se essa pessoa estava com uma bomba ou não, e não sabiam como lidar com isso. Então, eles criaram essa sigla VUCA, né? VUCA é uma sigla em inglês, o V é de volátil, que em inglês é volátil, então é igual, tá? O U é de incerto, porque em inglês é de uncertain, o C é de complexo e o A é de ambíguo, tá? Então, a gente fala que o mundo, nesse momento, está VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Já faz algum tempo que os grandes executivos estão estudando isso para ver como sobreviver nesse momento de mundo onde as coisas mudam tão rápido, né? Tá? Isso tem uma influência muito grande dos millennials, que é o pessoal que está com 20 anos e que na verdade, até a Vitória fez tchauzinho, porque ela é, né? Mas, na verdade, assim, antes disso, você podia esperar, por exemplo, que se você tem um funcionário e manda ele fazer uma coisa, ele vai obedecer. E, nesse momento, essa geração não faz isso, né? Ela obedece se achar que... Tá? Então, já estávamos num momento de mundo assim, né? Minha interpretação para isso é uma evolução de consciência, não é ruim. Por quê? Porque, na verdade, nós, como humanidade, somos uma coisa só, a gente precisa cooperar. Tá? Então, você tem que perceber que, independente do outro, de como o outro se veste, do que o outro faz, ele é um reflexo seu, né? Ele é tão necessário quanto você, tá? E aí o que acontece, né? A astrologia ajuda muito nesse sentido, porque ela
mostra para a gente as coisas numa visão um pouco mais ampla, né? E muito mais sistêmica, tá? Então, a astrologia já chamaram de astrologia de a ciência dos ciclos, né? Então, são ciclos, como tem o ciclo da Lua, por exemplo, que é o mais básico, o ciclo do Sol, que é o nascer, o pôr do Sol todo dia, o ciclo da Lua, as fases da Lua, tal. Existem os ciclos de evolução nossa pessoal e da humanidade como um todo, tá? A gente pode dizer, e aqui eu garanto, que só por vocês estarem conectados na internet, né? Saberem ler e escrever, e eu acredito que a maioria das pessoas que está assistindo essa live tem nível superior, tá? A gente tem um grau de consciência muito maior do que a média da humanidade, porque vocês sabem que 50% da humanidade não tem água limpa, né? E a gente tem água limpa, tá? Essas diferenças com a tecnologia, elas foram ficando cada vez maiores, né? E toda vez que uma diferença fica muito grande, a natureza faz alguma coisa para diminuir essa diferença, né? Ou diminuindo quem está predominando, e a gente vê isso num ecossistema, por exemplo, que você tem um tipo de planta que domina toda um ecossistema, ou todas as outras plantas morrem e fica só aquela, ou tem que acontecer alguma coisa para aquela ficar menos. Está fazendo sentido isso que eu estou falando para vocês? Tá? E a gente está num momento de vida, de mundo desses, né? A nossa consciência de cada um de nós, indivíduo que está aqui, é maior do que a média. Tá? Só que, o que acontece? Nós estamos, cada um na sua, né, e com uma dificuldade muito grande de cooperar entre a gente. Então, o que a natureza está fazendo? Está fazendo um ajuste. Tá? Então, eu estou falando do coronavírus, mas o coronavírus é só vamos dizer assim, um pontapé inicial de um sistema que não se sustenta, que é isso que a gente está vendo, né? Então, eu, na verdade, tenho me divertido muito. Uma das minhas diversões, né, desde segunda-feira da semana passada, é assistir esses analistas financeiros do YouTube, né? Porque, assim, você vê o cara tentando ser sério e totalmente em pânico, porque ele não sabe o que falar para as pessoas, né? Por que não sabe o que falar? Porque não tem um mindset voltado para a colaboração. Tem um mindset voltado para ganho, ganho, ganho. Né? E aí, de repente, tudo para e eu paro de ganhar. E agora? Meu Deus! Né? Então, assim, eu tenho visto as pessoas colocando coisas tipo: venha blindar seus investimentos. Não tem que blindar investimento. E, assim, você pode fazer o que você quiser, que isso não vai acontecer. Tá? Por quê? Porque a sua prosperidade está ligada à sua maneira de viver a vida, e não a você blindar o investimento XYZ. Né? Se você precisa blindar os seus investimentos, significa que você não criou um estilo de vida sustentável. Tá? E o que a gente está acontecendo agora é que nós estamos sendo forçados a aprender a ser sustentáveis,
ou perecer. Né? Basicamente é isso. Então, o que, que acontece? Essa conjunção que aconteceu no céu está acontecendo, a conjunção desde o dia 3 de dezembro do ano passado, mas a gente já vem sentindo os efeitos dela, porque ela é muito forte. Ela é de 3 planetas: Júpiter, Saturno e Plutão. Tá? Saturno mostra os nossos limites, né? Mostra as nossas restrições. Isso você não pode fazer, tá? O Plutão obriga a transformar e o Júpiter expande tudo isso. Então, são 3 planetas que eles não costumam ficar os 3 juntos no céu, né? Essa conjunção acontece mais ou menos a cada 200 e poucos, 300 anos, em diversos signos, mas agora está no signo de Capricórnio. E Capricórnio é... Hã? O quê? Alguém perguntou alguma coisa? Vitor Ramos, pânico financeiro. 8 circuit break, não aconteceu nunca. Na verdade, o circuit break é social, né? Tá? Ok. Aí, o que que acontece? Eles estão em Capricórnio, e Capricórnio, ele é o signo do poder. Então, ele é o poder constituído. Então, o que está mostrando? Está mostrando os limites desse poder, obrigando o poder a transformar numa potência gigante. Tá? Isso vale para o mundo, mas vale para cada um de nós também. Então, o que a gente vê, né? Pessoas pensando assim: como que eu vou fazer agora para viver? Tá? E aí tem 1000 coisas que eu não vou entrar nesses detalhes aqui, porque a gente fica a noite inteira conversando, né? O desafio nesse momento, ele é realmente a gente mudar o relacionamento com o poder, né? Então, eu vou dar um exemplo que eu estou vivendo e eu vi várias pessoas comentando, né? Dos pais da gente, tá? Que consideram você ficar em casa uma prisão, né? Uma perda de poder. Será que é uma perda de poder? É uma perda de poder, mas é uma perda de poder que dá para administrar, né? Essa conjunção é em Capricórnio, e a última vez que aconteceu foi lá em 1283. Não, 1285, desculpa. Tá? E tem a ver com essas mudanças. Né? Na outra vez, aconteceu a peste negra. Morreram 2/3 dos habitantes da Europa, no resto do mundo eu não sei, porque eu não tenho os dados. Mas eu sei que na Ásia também aconteceu a peste, a América não tinha sido descoberta, a gente não sabe. Eu não tenho os dados de Ásia e África. Mas, não sei, eu acho que assim, imagino que a consciência da humanidade tenha evoluído. Agora eu quero mostrar para vocês aquele gráfico que eu coloquei nas redes, e como é que vai acontecer isso durante o ano, porque a gente tem alguns momentos melhores e piores. Esses momentos são importantes, tá? Para a gente segurar a onda, né? Então, eu vou compartilhar um PowerPoint, tá? Eu imagino que se aconteceu uma tensão tão grande, foi poucas vezes na história, né? Mas aí, a gente vê isso aqui e fica panicado, né? E eu quero mostrar um pouquinho para vocês do que acontece. Nós estamos... Quando eu dei a palestra, a gente estava aqui, ó. Né? Foi no meio de dezembro, assim. Nós estamos agora
a 2 dias do Ano Novo Astrológico. O Ano Novo Astrológico é na madrugada do dia 20. E no Ano Novo Astrológico muda a energia, tá? E aí a gente analisa o mapa do Ano Novo Astrológico como um mapa qualquer, né? E é esse mapa aqui, tá? Que está com tudo, vocês podem notar, nessas 3 casas, tá? Essas são as 3 casas mais pessoais. Então, para todo mundo esse ano, está um ano de mudar a sua relação com o poder, tá? Um ano de aprender a ganhar dinheiro usando tecnologia junto com a família, tá? E um ano de confusão nas comunicações. Tá? Então, assim, isso vai acontecer o ano inteiro, tá, gente? Se a gente olhar isso aqui no mapa do Brasil, né? Aqui nesse outro mapa, dentro é o mapa do Brasil, tá? E fora é o mapa do ano. Então, olha só, a conjunção está aqui, tá? Em astrologia mundial, essa casa é a casa do legislativo. Então, o que que acontece aqui? Por mais que a gente queira, ou pelo menos por mais que eu queira, que o executivo se ferre mais do que todos os outros, a bucha vai para o legislativo. E é o legislativo que tem o poder de mudar. Tá? A Lua, que é o povo, está na casa do inconsciente. Então, o povo não está entendendo nada. Mercúrio, que é o da comunicação, está em Peixes, mostrando comunicações confusas e fake news. Né? E o Sol está em Áries, na casa 2, que é a casa dos valores. Então, é uma briga de valores. Está em cima do Plutão do Brasil. Tá? Então, assim, de alguma maneira que eu não sei dizer como, o Brasil pode sair desse imbróglio muito bem. Tá? E não está tão complicado quanto mapas de outros países. Então, tudo que a gente está vivendo aqui é rebarba. Tá? Então, eu fico imaginando, por exemplo, as pessoas na Itália, como é que está sendo essa história. Né? E aí, o que acontece é que a gente analisa os ciclos, né, em astrologia mundial, de lua nova para lua nova. Tá? Então, no dia 20, que é sexta-feira, de madrugada, começa o Ano Novo Astrológico. Tá? No dia 24, que é segunda-feira, começa a primeira lua nova do ano. Né? Então, nós já vamos estar... nós tivemos um pico de tensão muito grande hoje, isso vai diminuir, né? E começa a primeira lua nova com 25 de tensão, tá? Ok? Mais do que o 11 de setembro, menos do que o que a gente teve hoje, né? Tá? E aí, todos os meses, vocês vão ver que tem pelo menos 2 chifrinhos, tá? Que são esses aqui. Esses 2 chifrinhos é quando a Lua está oposta à conjunção ou a Lua está exatamente na conjunção. Como ela dá uma volta durante o mês, todo mês ela faz esses 2 movimentos, né? E a Lua é o povo, tá? Então, esses 2 chifrinhos maiores que tem, eles mostram, assim, uma coisa mais de pânico do que de qualquer outra coisa. Tá? Claro que isso tem consequências muito pragmáticas, do tipo correria para o hospital, do tipo queda de bolsa. Tá? Mas tem outras coisas mais importantes acontecendo para frente. Né? Então, agora a gente teve, vamos dizer assim, o primeiro batismo de fogo, né? Tá?
Daí, de 22 de abril a 22 de maio é a segunda lua nova. Os dois chifrinhos estão aqui, tá? Desculpa. Mas no dia 14 de maio, que aqui, ó, o que acontece é que Júpiter e Vênus ficam retrógrados. O que é retrógrado, né? Vocês sabem que os planetas giram em torno do Sol, mas em astrologia a gente faz as contas em torno da Terra, porque então aparentemente ele está voltando, mas na verdade ele não está voltando, é porque ele está em torno do Sol, não em torno da Terra, então a gente está olhando de outro ponto de vista. Mas quando um planeta fica retrógrado, ele perde de melhor e passa a apresentar o que ele tem de pior, tá? É mais ou menos como uma pessoa quando fica retrógrada, né? E aí, Júpiter, ele na astrologia medieval era chamado o grande benéfico, e Vênus o pequeno. Então, os dois protetores nossos, vamos dizer assim, ficam retrógrados. Eles vão tirar aí a sua, vamos dizer assim, ajudinha, tá? Que poderiam nos dar, né? Então, aqui, a partir de 14 do 5, tem uma outra escalada aí de tensão, tá? Essa tensão pode ser o coronavírus, mas pode ser bolsa, pode ser quebradeira, pode ser as pessoas indo à força lá tirar o Bolsonaro, eu não acredito, mas pode ser cercando o Congresso, daí isso tem a ver com o mapa. Não dá para saber o que é, mas dá para saber que está tenso. Tá? Vamos para a terceira lua nova. Tá? Aí a gente tem o 22 do 5 a 21 do 6, um mês tenso, porém estável, só com aqueles dois picos, tá? Mas no dia 18 de junho, Mercúrio fica retrógrado. E aí, meu amigo, toda vez que Mercúrio está retrógrado, atrapalha comunicações, atrapalha negócios, atrapalha tudo. Então, vai ficar tudo muito atrapalhado. Né? Lembrando que a gente já estava com Júpiter, Vênus e agora Mercúrio. E aí, aqui então, junho, julho. Eu não sei se vocês perceberam, eu vou voltar. Aqui, ó, nós estamos indo até 50, né? Tá vendo aqui? Uhum. Aqui a gente está indo até 70. Então, parece igual, mas não é, maior. Tá? No dia 22, Netuno fica retrógrado. Tá? No dia 23, o Júpiter fica em conjunção exata com Plutão, então diminui um pouco, porém a gente tem um eclipse. Tá? No dia 26, Vênus fica direto, então começa a melhorar. Vênus tem a ver com dinheiro também. Mas esse melhorar, ó, a gente está aqui nos 40 e tantos pontos. Então, é o dobro do 11 de setembro. Tá? Saturno, que tinha ido para Aquário e ficou retrógrado, vai para Capricórnio no dia 1º. E no dia 6, a Lua está em conjunção com uma conjunção, né? Opa. Ok? Tá? No dia 18, o Saturno fica em conjunção com Plutão. Por quê? No dia 20 de julho, esse é o dia mais complicado do ano, tá? Porque a Lua está oposta e tem um eclipse. Né? Tem 66 pontos de tensão aqui. Tá? Então, assim, o que é muito importante nessa segunda quinzena de julho? Tá? É vocês não fazerem nada
que tenha consequências maiores, né? Não viajarem, não investirem dinheiro em coisas novas, tomarem todas as precauções possíveis, porque não dá para saber exatamente como é que vai ser. Mas a gente sabe que isso aqui, ó, eu nunca vi antes. Tá? Aí a gente vai para agosto, né? Agosto começa extremamente tenso, a gente está em 70 pontos aqui, tá? Vai tenso, tem aquele pico da lua e tal, mas aí o que acontece, ó? Na primeira semana de agosto, as coisas melhoram e a gente tem um dia, tá? Que é o dia 14 de agosto, que é um respiro no ano, tá? Por que é um respiro no ano? Porque ele tem uma, um aspecto chamado iode entre Júpiter, a Lua e o Sol, tá? O Sol está em Leão, a Lua em Gêmeos e Júpiter em Capricórnio. Então, o que é isso, né? Iode em hebraico é o dedo de Deus, tá? Mostrando que para a gente conseguir colocar toda a generosidade do Júpiter em ação, a gente tem que unir toda a nossa energia da personalidade, tá? Com a energia da alma. Então, no dia 14 de agosto, é um dia para estar em meditação, antes de tudo. Porque daí, no dia seguinte, já começa tudo de novo, Urano fica retrógrado e já começa a ficar extremamente tenso, tá? 18 de agosto a 17 de setembro, ele é estável, mas num alto grau de tensão, ó, tá? A gente tem um dia aqui, que é no dia 29 de agosto, que a Lua está na conjunção, né? E ele vai ser um dia bem ruim, mas o resto está mais ou menos estável, porém tensão bem alta. Você está me ouvindo, Pá? Eu estou. E anteriormente você falou ali que tinha um pico anterior, desculpa até demorar tanto, mas tinha um pico anterior de quase 70. E você falou, eu nunca vi isso antes. O que isso exatamente significa? Isso significa um momento de mundo extremamente tenso. Tá? Agora, exatamente o que vai acontecer, eu não sei, Mary. Tá? O que eu sei é que a gente tem que pôr as barbas de molho. A quebradeira geral ou alguma coisa assim. Na verdade, são todas as instituições que foram criadas nos últimos 150 anos provando que não funcionam. É ano eleitoral, né? Ano eleitoral para prefeito, né? Mas e ano eleitoral nos Estados Unidos, sim. Opa, eu sinto que é um momento da... Estive pensando isso, um insight que eu tive comigo mesma, sabe? Eu fiz, Ana, é hora de aplicar tudo que você tem buscado. Exatamente, esse é o meu insight também, Ana. Inclusive porque, tá? O capitalismo pode vir pior, né? Porque vai tentar sobreviver. Entendeu? Nós que temos uma consciência maior de cooperação, de fazer alguma coisa pelo bem da humanidade e tal, precisamos nos unir, tanto nos níveis sutis, através de meditação e tal, mas também com ações ecológicas sustentáveis de cooperação. Sim.
Mortes vão ter, isso não dá nem para dizer que não, né? Vamos continuar aqui, depois a gente abre para todo mundo falar, tá bom? Bom, aí nós temos, então, setembro a outubro, a poeira já começa a baixar um pouquinho, tá? E as coisas estão melhores, ó, a gente já vai para uma tensão em torno de 30, né? Que é assim, né, gente? A gente está falando, essa tensão em torno de 30 é a que foi hoje, tá? Só que, lembra que a gente vai estar acostumado com 60. Então, isso aqui é uma marola. Uhum. Mas é verdade, né? Porque hoje foi o nosso primeiro contato, hoje é essa semana, mas hoje foi o pico, né? O primeiro contato, entendeu? A gente vai se acostumando, né? Nós temos resiliência para isso. Então, assim, depois que a gente passar lá julho e agosto, o que vier a gente tira de letra, né? Exatamente, tá? Aí, outubro, novembro já ficou um pouquinho mais, mas daí melhora de novo, né? 50 e tal. E daí a última lua nova do ano que eu levantei, tá? A gente termina o ano com 20, né? Então, assim, para o nível de tensão que aconteceu, tá muito bom. Eu vou agora descomprar. Diante de um momento tão diferente, de um ano tão diferente que é de alta tensão, pela tua experiência, o que você recomenda que a gente possa fazer? Porque tem coisa que é externa e tem coisa que é interna. Externamente a gente não tem como controlar, mas digamos que assim, o que você pode recomendar como insights para que a gente possa poder lidar melhor com essas tensões? Eu acho que é manter o coração tranquilo e entender que a gente escolheu viver nesse momento do mundo e que, portanto, a gente está aprendendo alguma coisa com isso e isso é melhor para nosso desenvolvimento, tá? Então, a gente está aprendendo. De verdade, a gente está aprendendo. Nós aprendemos muita coisa essa semana, ou não? Fala se vocês não aprenderam mais coisas essa semana do que no ano passado inteiro. Opa, muita coisa. Exatamente. Então, Oi, Pá. Desculpe. Oi, Cris. Não, termina. Pode terminar. Desculpa. Não, mas é isso. É manter o coração tranquilo e confiar. Você chegou a fazer algum levantamento na época do Plano Collor, que nós acordamos com R$50 no bolso? Não, esqueci de fazer. Porque isso me lembra, assim, hoje, para eu ter a esperança e tocar e correr, eu lembro que todo mundo levantou e aquela surpresa, eu acho que aqui é todo mundo quase mais jovem, né? Não sei se tem essa recordação. Mas a gente... E aí, nós não temos nada, tinha R$50. Fez e naquela época... ontem. Foi, né? Ontem, exatamente ontem, essa situação fez 30 anos. Eu acho que vale a pena dar uma levantada por culpa do seu gráfico e por ser uma coisa aqui no Brasil, para a gente ver a sensação. Porque o que eu penso, foi difícil no começo, mas o que me pareceu é que nós criamos uma outra moeda entre a gente, inclusive. Vai, troca aqui, faz ali, e nós ficamos bem, tocamos... Então, é o que está me deixando, aquela lembrança que me deixa tocar. Acho que é isso. Se puder dar uma olhadinha em que nível estava naquela época, de repente é um alívio aí para a gente tocar. É verdade. Né? Eu vou olhar, depois eu aviso vocês.
Tá legal. Obrigada. Aí teria que fazer uma correlação com o mapa do Brasil, tá? Para eu fazer essa análise do ano, porque não existe programa de astrologia que faça isso. Então, eu tive que levantar todos os aspectos astrológicos, colocar tudo numa planilha Excel para fazer as contas, tá? Eu demorei uma semana para fazer isso. Com 2 mapas, fazendo isso com 2 mapas e correlacionando os dois, eu acho que eu demoraria, tipo, 2 a 3 semanas. Eu não sei se eu quero fazer, não. Porque, na verdade, é uma coisa assim, né? Você está lá surfando no Havaí. Interessa saber se a onda tem 15 ou 16 metros? Né? A onda está lá te pegando. Mas eu achei que era importante trazer isso hoje, porque tem muita gente falando assim, não, em 2 semanas a gente já está tudo normal. E aí eu estou mostrando para vocês que não vai estar tudo normal em 2 semanas. E é importante a gente perceber que nada vai voltar ao normal que era antes. Mas, e a gente tem que se preparar para isso. Né? E falar que, assim, eu falei isso para as pessoas lá em dezembro, tem gente aqui que estava na minha palestra, e assim, eu sabia disso, não fiz nada, e eu imagino que quem estava na palestra também não fez. É do nosso nível de consciência, não adianta a gente saber, tem que ter. Essa é a conclusão que eu cheguei. Tá, quem está falando é aqui Renata, boa noite. Oi, Renata. Tudo jóia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma coisa que eu notei durante essa crise foi o noticiário ambiental também, que por conta da queda da produção, por conta do coronavírus, houve uma melhora ambiental, né, do meio ambiente, em diversos lugares, da qualidade da água, da qualidade do ar, e etc. Vocês viram as ruas de Veneza? Sim. Esse vai ser um ponto que vai compensar a quebradeira, talvez, porque o capitalismo tem crises pontuais, é normal, é previsto, é esperado. Infelizmente, as pessoas morrem de fome também, não só de doença. Mas, para terminar o ano dessa forma, será que é esse o caminho que a gente vai conseguir trilhar? Porque a gente está em déficit com o mundo faz tempo, né? Eu acho que, assim, né, a natureza se protege, entendeu? E o que ela está fazendo é isso. É simples assim. Né? E a gente chegou num ponto que a nossa consciência tem que mudar. A gente, na faculdade de eu sou bióloga, né? Na faculdade de biologia, a gente escuta desde o primeiro ano que todos os mecanismos naturais se autorregulam. A gente escuta isso desde a primeira aula, na verdade. E assim, exemplos dos mais diferentes. Então, a gente está falando aí de sei lá, um grito da natureza, né? Mas é um grito não só de alerta, é assim, vocês não estão fazendo nada por nós, né? Vocês não estão fazendo nada por vocês mesmos, então nós vamos parar essa brincadeira. De novo. Na verdade, há quanto tempo que a gente está tendo avisos, né? Sim, os avisos vêm de diversas formas. Não sei se vocês notaram, mas está sendo o verão mais frio dos últimos 50 anos, né? Então, assim, verão frio para efeito de mecanismo, para efeito de vida microbiológica, né? É prato pronto para esporular ou para arrebentar
arrebentar a criação de bactéria. Pronto. Mas é bem isso, né? E, assim, se a gente pensar, é bonito, é até poético o que está acontecendo. Vocês podem até me olhar com uma cara estranha, mas eu vejo assim, né? Eu vejo como a harmonia da natureza mandando na gente. Feche, por favor, essa parte. A Ana Paula quer falar. Definam aí quem quer falar primeiro. Fala, Ana Flores. Oi, eu estou vendo a parte que você falou. Eu não tô entendendo, Ana Flores. A última parte que você falou, que ficou para você. Quê? Tá difícil. Digita, Ana. Ana escreve, e aí a gente responde. Ela disse que a última frase que você falou não deu para entender, porque cortou. Ficou para mim? O que está ficando é aprender e assim, vamos lá e vamos embora, né? Não tem muito mais além disso. Né? E você, Xará, queria... Eu quero o que a Renata falou sobre autorregulação da natureza, também é uma propriedade que nós temos enquanto pessoinhas, né? Então, eu estava falando isso lá na outra live agora, que é assim, o quanto é importante a gente se autorregular nisso tudo, sabe? Para também não despirocar, não entrar nessas vibes de guerra, de ficar erigindo inimigos, de ficar fortalecendo essa vibração difícil que já tem, né? Era isso. Somos processos naturais e biológicos. Como a coisinha, como o rio que corre. Ana Paula, eu sei que eu não sou bióloga e também não tenho esse conhecimento, mas intuitivamente, assim, me chega a mensagem de que nós somos parte desse sistema, né? E por mais que a gente fale a biologia, os sistemas naturais, a gente também é parte dessa natureza. Então, a gente também vai se autorregular. E como causadores, caso seja o caso de ser o único causador, o que eu acredito que a chance é bem grande de ser a maior parte, a gente também vai ter que se autorregular para continuar tendo um lugar para morar, né? E elevar a nossa consciência, que já está mais que na hora de chegar. Então, eu acho que essa autorregulação vem da gente, e ela não vai cair do céu, e também não vai cair do céu de governantes e tudo mais, é de nós, no dia a dia. O que eu estou fazendo no dia a dia para mudar essa consciência e contribuir para que ela mude, né? Quando alguém fala, eu concordo. Quando alguém fala, eu tenho medo de me colocar nesse mundo, eu tenho medo de colocar as minhas palavras só porque eu vou ser discriminada, ou só porque alguém vai me julgar, porque eu não tenho uma cabeça capitalista. O que eu estou fazendo para não me acovardar? Eu penso muito nisso, porque dessa forma, não é também sair falando por aí, criando rebeliões, não é isso, mas é de uma colocação, tanto de palavras quanto de ações, do que eu posso fazer para contribuir. Então, dentro desse ecossistema que é a humanidade, né? O que eu estou fazendo para poder mudar a nossa parte desse sistema biológico aí, colocando em termos de biologia, né? O que nós podemos fazer e começar de nós, né? A partir de mim, o que eu faço para que isso mude, né? Exatamente, Mary, é isso. Ok, pessoal. Já são 9h15, né? Eu acho que assim, não sei se tem mais alguma pergunta, mas a gente podia dar uma parada, porque o dia foi completamente doido. Assim,
sei para vocês, mas para mim foi. Parada para reflexão, mas mais do que tudo, um baita agradecimento pelo compartilhamento dessa tua sabedoria. Imagina, não é minha, não, ela é antiga. E a gente se vê por aí. Tchau, tchau.